Oi, meu povo, climinha de final de ano aqui. E já faz tempo que eu tava com a ideia de fazer esse vídeo. Um assunto aqui mais leve, uma resenha pra gente debater, relembrar momentos que aconteceram no Atlético. Meio que ali no sentido do recapitulando que eu ando fazendo no Instagram. Inclusive, se você não viu, corre lá pro Instagram da Tretes, Tretes Oficial. E que a gente faz conteúdos exclusivos lá, relembrando histórias. Mas aqui eu queria relembrar algumas histórias que, gente, se vocês viveram, como eu vivi algumas delas, lembro aí de algumas delas, pareceu um grande surto coletivo. Se você não viveu e alguém te contasse essas histórias, acho que até você ia ficar duvidando se é verdade mesmo. Isso aconteceu? Porque, sério, que isso aconteceu aqui no Atlético? Então, bora conversar sobre isso. A primeira delas que eu sempre fico lembrando, gente, foi a vinda de Adriano Imperador pra jogar no Atlético. Sim, Didico defendeu, vestiu, marcou gol com a camisa do Furacão. E eu juro pra vocês que, inclusive, acho que se a gente conta essa história pra quem, né, não vive o Atlético, né, fora aqui de Curitiba, vai achar que a gente tá mentindo, que isso não aconteceu. Eu não sei o quanto isso tá no imaginário aí das pessoas. Mas sempre que eu lembro, até eu mesma duvido. E olha que eu vi isso acontecer. Então, vamos explicar como é que aconteceu essa história. Em fevereiro de 2014, o Atlético anunciava o seu novo reforço para jogar Libertadores e também o Brasileirão. Com um contrato de 1 ano, né, até o final daquele ano, Adriano Imperador, então, seria o novo reforço do Atlético Paranaense. Na época, não foi revelado ali os valores, falaram que o salário dele girava em torno de 150 mil reais, tinha participação em patrocinadores, né, que acabassem vindo pro Atlético, assim como também na venda das camisas. E olha, me arrependo até hoje de não ter uma camisa de Didico do Atlético, tá? Mas enfim, se você tem, comprou, foi um desses que comprou, parabéns pra vocês. O fato é que o Adriano, na verdade, já estava no Atlético desde dezembro de 2013. Ele veio aqui pro Atlético, como a gente sempre brinca, né, o spa do Caju, para fazer uma recuperação, né, fisiológica ali, do físico mesmo, para se tratar, vamos dizer assim, fisicamente. Por quê? Já fazia quase 2 anos que ele não jogava, não atuava. A gente sabe, né, ele sofreu ali com lesões, também teve problemas extracampo, como aqui aconteceu em janeiro, ele ganhou um dia de folga, acabou voltando só uma semana depois, porque foi pro Rio de Janeiro festar, enfim. Ele também já falou muito sobre o assunto, né, sobre as dificuldades ali no fim da carreira e sobre o desejo dele de realmente voltar a viver a vida simples que agora ele leva. Mas enfim, ele veio então, e lógico, no começo ele ainda não estava bem apto para ser titular do Atlético, ainda estava recuperando o condicionamento físico e demorou para realmente atuar ali nas fases preliminares da Libertadores, ele não chegou a entrar em campo. E aí ele chegou a atuar só 4 vezes, tá? Pelo Atlético. Inclusive, o gol dele sai no único jogo que ele é titular, que foi na Bolívia. O jogo era contra o The Strongest, o Atlético acabou, né, levando a virada, não conseguiu se classificar para a próxima fase, mas o Didico foi lá, marcou o gol dele e a presença dele no Atlético foi muito falada. Inclusive, o Ederson, na época, deu entrevista falando quanto foi legal, né, jogar ao lado dele, nos treinamentos também, ver ele recuperando o condicionamento físico, quanto era diferente, né, um cara super diferenciado que a gente sabe que é. Enfim, esse gol no Atlético, inclusive, acabou sendo o último gol da carreira dele em um time profissional. Em 2016, ele fechou contrato com o Miami United, fez um jogo lá e um gol também, mas aí na época era considerado aí um time ainda semi-profissional. Então, de certa forma, gente, ficamos na história do Didico também, assim como essa história ficou para sempre aqui para os rubro-negros. Vale dizer que a saída ainda do Adriano, né, porque 2 dias depois desse jogo, ele acabou indo para um show da Anitta, não voltou para os treinos, isso desagradou a diretoria e decidiu rescindir um contrato do jogador. Outro momento que também pareceu surreal foi o Atlético contratando Petkovic, sim, o ex-jogador sérvio, para ser coordenador das bases, os times de base do Atlético, e além disso, também o técnico do Sub-23, o famoso Aspirantes, ia comandar a equipe no Paranaense de 2014. Pois bem, a coisa não foi como esperado. O Atlético nesse Paranaense ficou em 8º lugar, né, o último lugar ali para se classificar para a próxima fase e não cair, né, para a segunda divisão do estadual. Em 11 jogos foram 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Diante disso, o Atlético avança para as quartas de final, elimina o Paraná e nas semifinais é eliminado pelo Londrina. Mas enfim, a atuação não agradou muito e em junho o Petkovic então é demitido do Furacão junto ali com o Antônio Lopes também, e aí depois o Atlético contrata o Doriva como técnico, né, muita coisa acontece, mas enfim, Petkovic também pareceu um surto, principalmente ali como técnico do nosso Sub-23.
Para a próxima história, a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo, em 2006. Uma história que durou, do dia 4 de janeiro até o dia 17 de março, quando acabou. E sim, eu tô falando da vinda dele, Lothar Matthaus, ou Matheus, como vocês queiram falar, para ser técnico do Furacão. Sim, ele, campeão do mundo em 1990 com a Alemanha, capitão da seleção alemã, né, um dos maiores jogadores do mundo, sendo técnico do Atlético. Parece loucura, né? Mas sim, gente, isso aconteceu. Não durou muito, ele até foi bem na sua passagem aqui, mas apesar de não ter durado muito, gente, também foi cheio de polêmicas, o que torna essa história aí muito mais sensacional. Para contar resumidamente aqui essa história do Lothar Matthaus, né? Dia 4 de janeiro ele vem falando que só veio visitar o CT do Caju, veio conhecer. No dia 5 já começa ali os boatos de que o Atlético queria contratar o alemão para ser técnico. No dia 6 ele volta para a Alemanha, diz que realmente recebeu a proposta, que ia pensar e que daria a resposta aí o mais rápido possível. Aí, alguns dias depois, ele realmente dá a resposta, aceita ser técnico, vem para o Brasil, é anunciado no final de janeiro. No primeiro dia de fevereiro, ele já contrata um intérprete para ele, ele começa, né, então, os seus trabalhos. Vale falar aqui que, né, a passagem dele foi até bem positiva. Ele comandou o Atlético apenas em 8 jogos, mas foram 6 vitórias e 2 empates, a maioria desses jogos ali pelo Paranaense ainda. Teve um jogo da Copa do Brasil também, no meio desse caminho, que o Atlético venceu. Ele até elogiou ali um jogador que depois foi contratado pelo Atlético. Mas enfim, gente, para contar aí a passagem dele, ele recebeu mosaico, homenagem da torcida. A torcida aprovou bastante a contratação do Lothar Matthaus na época, até, né, porque, gente, um grande nome do futebol. Na passagem dele aqui, ele foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro, teve evento para divulgar a Copa do Mundo no meio desse rolê todo. Mas enfim, em março é que as coisas começam a degringolar. O Atlético manda embora o intérprete dele, já com ali acusações, né, de que eles teriam se desentendido. Acabou tendo um jogo que o Lothar Matthaus, inclusive, até discutiu com o fotógrafo, levou um soco. E um outro jogo fatídico, né, que o alemão contra o J. Malucelli, o Atlético acaba empatando contra o J. Malucelli, o alemão xinga muito a arbitragem, ele se descontrola. E no fim, ele foi julgado pelo TJD por conta, né, dessas agressões verbais ao árbitro e foi suspenso por 30 dias. Porém, antes desse julgamento, ele, do nada, né, depois do Atlético ter ganhado por 5-1 do Cianorte, ele pega um avião e volta para a Alemanha. Assim, do nada, de repente, ninguém entendendo nada, o que está acontecendo aqui, o cara simplesmente foi embora. E aí, gente, dias depois, isso já começa na especulação que o Atlético estava atrás de outro técnico sobre a saída do Lothar Matthaus. Dias depois ele publica simplesmente uma nota no site dele falando que realmente ele não tem data para voltar pro Brasil, do tipo, sim, fui embora, alegando ali problemas familiares que ele tinha que resolver e que ele ia ficar na Alemanha, ele não ia voltar então pro Brasil, ele simplesmente foi embora e largou tudo. E aí o Atlético realmente foi atrás, teve que ir atrás de outro técnico, mas ninguém entendeu nada. A versão oficial é de que a esposa dele teria dado um ultimato nele, porque ela não queria ficar vindo, né, se mudar pro Brasil, não queria ficar vindo, a distância entre a Europa e o Brasil era muito longa para ela vir para cá, e teria dado um ultimato dele, então, tipo, é a família ou o seu trabalho, e ele foi desesperado, então, reconquistar ali a esposa. Os outros boatos, né, que a gente sabe aqui, um pouquinho de fofocap aqui pra vocês, momento, é de que, né, teria rolado aí um interesse dele por uma colega da imprensa, e aí, então, o ultimato da esposa teria sido quanto a isso, ele teve que voltar ali para se explicar com a esposa e reconquistar a família. Mas enfim, fato é que aconteceu, rolou tudo isso por aqui. A gente teve como técnico, então, um dos grandes do futebol alemão. E o melhor também foi o choque cultural, né? Ele estabeleceu regras aqui, como, por exemplo, todo mundo tinha que almoçar junto e o almoço precisava durar 30 minutos. Porque ele ficou espantado quanto a gente come muito rápido, quanto o brasileiro come muito rápido. Então era regra, mesmo que você terminasse seu prato antes dos 30 minutos, você tinha que ficar sentadinho lá na mesa para aguardar, né? Ele teve, além disso, também regras quanto à imprensa ficar ali no CT, enfim, muitas coisas que ele foi, às vezes não podia chegar atrasado, o Rodriguinho inclusive foi afastado do time porque chegou atrasado num treino, era bem a disciplina alemã que ele queria colocar aqui no time. Outra história que eu acho incrível é a camisa do Atlético estar numa cápsula do tempo feita pelo The New York Times, que vai ser aberta apenas no ano 3000. A cápsula foi feita e fechada ali na virada do milênio, né, de 1999 para 2000. E aí, gente, do nada, a camisa do Atlético tá lá. A história, inclusive, saiu nesses últimos tempos, né? Foram atrás aí do jornalista que foi incumbido na missão de escolher
um objeto aqui de Curitiba para ser colocado na cápsula. E só para explicar até para vocês, foram escolhidas 5 cidades, tá? Para a coleta desses itens. Teve cidades nos Estados Unidos, no Zimbábue, na França, na Índia, e Curitiba foi escolhida no Brasil. Um jornalista do New York Times, então, veio para Curitiba, passou algumas horas, e a missão dele era escolher algum objeto para colocar nessa cápsula. Ele ficou horas ali passeando pela cidade, falou com várias pessoas, né, perguntando, né, vendo quais seriam a sugestão aí dos cidadãos curitibanos para colocar na cápsula. Teve todas as sugestões possíveis, gente que falou para colocar água, colocar calça jeans, colocar o IP amarelo, né, que a gente vê aqui pela cidade, enfim. O motorista deles, o Clóvis Gonçalves, que foi, né, o que ficou dirigindo ele pela cidade por esse tempo, no fim das contas foi deixar ele no aeroporto. E aí que ele se tocou de perguntar para o motorista o que ele colocaria na cápsula do tempo. E ele, atleticano, falou então que colocaria a camisa do Atlético. O jornalista adorou a sugestão, até por conta, né, de ser um clube que ainda não era conhecido fora ali do país. E também pelo futebol ter uma grande representatividade no Brasil. E foi aí então que ele escolheu colocar a camisa do Atlético na cápsula do tempo. E a camisa vai estar lá, vai ser aberta junto com outros itens no ano 3000. E, gente, confesso, né, que eu queria, lógico, não vou existir até lá, mas, né, ver como seria a cara das pessoas abrindo e tendo lá a camisa do Atlético, se elas vão entender o que vai acontecer. Mas, enfim, fato curioso, parece surreal, mas é verdade. A camisa tá lá na cápsula do tempo. Outra história aleatória demais, mas que aconteceu. Agora a gente fala muito, né, sobre o futebol árabe, sobre os clubes árabes negociando, é muito dinheiro envolvendo. Mas, gente, o Atlético abriu as portas para o mundo árabe primeiro aqui, tá? Lá em 2008. Isso porque numa viagem para Dubai, o Petralha anuncia, então, a contratação do Al-Kamali para o Atlético. O primeiro jogador árabe, então, a vir atuar no futebol brasileiro. Ele veio inicialmente para atuar pelo time B do Atlético, né? Ali os aspirantes do Sub-23. E acabou ficando até agosto de 2009. E a passagem dele é bem curiosa. Na verdade, né, foi vista mais como uma jogada de marketing mesmo do Atlético, abrindo as portas não só para o futebol árabe, mas também numa possível negociação ali de um patrocínio, um naming rights, feito pela Emirates, com a Arena, o que acabou não dando certo porque na época não existia voos para Curitiba, então o negócio acabou não sendo fechado, mas abriu portas também para negociação do Atlético, né, com outros clubes, como foi o caso do Rogerinho, que acabou sendo vendido por 1,3 milhão de dólares, por conta de ter atuado lá, né, num torneio que fizeram para o mundo árabe. Ele foi observado e o Atlético conseguiu então fazer essa venda. Então o time B, como eu falei, acabou fazendo uma excursão lá, fez jogos no Oriente Médio, e o Kamali, na verdade, atuou apenas 3 minutos pela equipe principal do Atlético, e nesses 3 minutos ele conseguiu levar um cartão amarelo. Os meninos, inclusive, numa live, relembraram, uma live não, gente, de 0 a 10, falando dos gringos que passaram aqui pelo Atlético, relembraram essa história. O Furlan até trouxe que o primeiro lance, na verdade, era pra ele ter sido expulso, porque ele vai e faz um carrinho no goleiro adversário. Acho que o juiz acabou ficando com dó, porque ele já não entendia muito bem a língua, né, tava se acostumando aqui com o futebol brasileiro, e enfim. Ele atuou, então, no principal, só esses 3 minutinhos. Pela equipe B, ele marcou 2 gols, um no amistoso com o Dallas e o outro pela Copa Paraná contra o Irati. Aí já na equipe de juniores, ele acabou marcando 7 gols em excursões também que foram feitas para a Holanda e para a Alemanha. E aí ele até foi convidado a ficar até o final de 2009, mas decidiu ir embora na metade do ano, disse que já tinha aprendido o suficiente para voltar para a terra dele e atuar como jogador profissional. Então foi mesmo uma espécie de estágio que acabou durando ali 1 ano e 2 meses. E aí, lógico, a gente fica só com as histórias que isso traz, né? Diz que os companheiros dele, os jogadores, acabavam chamando ele de homem-bomba, que no início ele interrompia os treinos, né? Para na metade do treino rezar, né? Como manda a tradição muçulmana ali em direção à Meca, mas aí depois ele foi se acostumando com a cultura ocidental aqui e chegou até a aproveitar um pouquinho da noite curitibana. E, gente, só pra terminar esse vídeo, eu acho que vale uma menção honrosa, uma, né, coisa que aconteceu aí mais recente, a gente ter contratado o Felipão como técnico. É verdade que o Atlético já queria o Felipão como técnico, já tinha tentado em outros anos, mas pra mim já foi um grande surto, né? Quando o Felipão veio, eu achei que eu não veria essa cena de ver, né, o Felipão, campeão do mundo, comandando o Atlético. E no fim, né, a campanha ainda deu muito certo, apesar de jogar no modo Felipão, né, mais defensivo ali, o Atlético chegou à final da Libertadores e infelizmente a gente acabou perdendo o título por conta, né, daquele lance do Pedro Henrique. Dói, eu sei que dói, é uma ferida aberta, por isso que eu só vou falar rapidinho aqui. Mas, gente, pra mim continua sendo surreal e eu sei que a gente vai olhar pra essa história daqui uns anos como a gente olha pra essas outras histórias que eu contei nesse vídeo. Tipo, gente,
O Felipão veio, comandou o Atlético e chegou na final da Libertadores. Gente. Enfim. Bom pra gente relembrar essas histórias aqui. Fala se tem mais alguma que na sua cabeça parece surreal, que foi um surto coletivo, que quase não dá pra acreditar, mas que sim, aconteceu aqui no Atlético. Deixa nos comentários que eu quero ver qual delas aqui você acha mais surreal também. Deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal.